Primeiramente, irmãos, quero agradecer a Deus, ao único, ao digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Agradecer a Ele pelo fôlego de vida, agradecer a Ele por estar na casa dele, agradecer a Ele por ter uma família, agradecer a Ele por pertencer ao reino dele. Louvado seja o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Romanos, capítulo 7, versículo 7 e 20. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçais. Mas o pecado, tomando ocasião com o mandamento, despertou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse especificamente
espiritualmente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Amém. Uma leitura extensa, mas uma leitura poderosa. Uma leitura que veio de encontro ao meu coração nesta noite, a qual eu também nem sabia que estaria pregando, mas Deus aprove, fazer a surpresa dele. Mas Deus, Ele, como me surpreendeu, está trazendo essa palavra para os irmãos hoje. Eu tenho certeza que Ele vai te surpreender também. Porque nessa noite Ele quer te ensinar, meus irmãos, quer te ensinar a lutar contra a tua carne. Porque, como foi lido, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Deus, nessa noite, Ele vai te ensinar a criar uma proteção contra esse querer teu, que existe em nós. Porque muitas vezes, irmãos, a gente nos pega, a gente nos pega em cada situação. Situações assim, que pode ser até para outros irmãos fácil de se livrar, mas só porque aqueles que estão um tanto quanto dentro da carnalidade e não da espiritualidade, dentro do fazer para o próprio eu e não fazer para Deus, muitas vezes é difícil se livrar disso. Difícil se livrar das vontades do nosso homem interior. E sim, querer fazer as vontades de Deus. Porque, irmãos, a nossa carne muitas vezes fala mais alto. O nosso querer muitas vezes fala mais alto. E Deus sabe disso. Sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que quando a gente está fraco, Ele sabe que quando a gente está necessitado de uma bênção, vamos supor uma bênção material, a gente é propenso a estar começando a dar os primeiros passos para conquistar aquela bênção com o nosso braço. Não é verdade? Muitas vezes a gente fala, não, eu preciso de uma coisa, eu vou ali no banco, eu vou ali e faço empréstimo, eu vou ali, não quer saber de orar, não quer saber de colocar a boca no pó, não quer saber de, isso acontece comigo também, por que não? Por que não? Acontece. Porque nós somos carne. Só que a nossa carne, ela não pode dar a palavra final. Ela não pode dar a palavra final, repito. E sim, Deus tem que dar a palavra final na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Porque somos servos de quem? De Deus. Não somos servos de nós mesmos. Somos servos de Deus. Se Deus, o nosso Senhor, devemos reverência a Ele.
devemos obediência a Ele. Louvado seja o Senhor. Eu sei que muitos irmãos, muitos lutam. Eu, na minha fraqueza, também luto contra a minha carne. Só que não é fácil. Agora, o consolo de Deus para você. Deus está vendo a sua luta. Agora, se vem uma luta bem pequenininha e você já cede e não tem uma resistência ali, Deus também está vendo. Deus está vendo que você está inclinando mais para a carne. Deus está vendo que você está indo deixar de se levar mais para a carne. Lutas vão vir sempre na nossa vida. Se não vier luta, pode firmar o pé e falar: tem alguma coisa errada. Porque o inimigo de nossas almas, irmãos, ele está em nosso redor, em nosso derredor. A palavra de Deus fala: bramando como leão. Imagine um leão ali, do seu lado, sempre, só querendo te dar uma patada com aquelas unhas. Imagina ele. Ele está sempre ali do seu lado. Agora, se acontecer de você não tiver luta, se você não tiver aprovação, tiver 1000 maravilhas, espera. Abra seu olho, vai para o joelho, fala: Deus, tem uma coisa errada. Eu não sou perfeito, por que não está vindo luta para mim? Não que a gente deve desejar o mal, minhas provações não. Mas é um sinal, irmãos, que a vida do crente, a vida do servo e da serva do Senhor, vai ter sempre lutas, irmão. Vai ter sempre lutas. Agora, se você baixar a guarda, se você não tiver as características que tem em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, a armadura de Deus. Irmão, se você não tiver essa armadura que nos defende, que nos move, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá defesa, busque essa armadura de Deus. Louvado seja o Senhor. Busque. Porque, irmãos, o nosso revestimento vem do alto. Amém? Amém. Revestimento nosso vem do alto. O Espírito Santo de Deus tem a incumbência de fazer isso, de dar esse revestimento para as nossas vidas hoje. O Espírito Santo de Deus. Aí, se você, eu, não busca a atividade do Espírito Santo, se eu e você não busca estar na presença de Deus, não busca estar íntimo com a palavra de Deus, se eu e você não busca estar jejuando, se eu e você não busca o batismo com o Espírito Santo, como que Ele vai te revestir? Será que vai ser um passe mágico? Será que Deus vai falar assim: não, agora vai? Não é assim não. Deus tem que olhar para a minha vida e para a tua vida e ver uma procura, e ver uma busca. Deus, Ele tem que olhar para mim e para a tua vida e ver uma vontade, pelo menos, em estar buscando a Ele. Uma vontade de ser revestido com o Espírito Santo. Agora, se a gente não tem nenhum pico de vontade, se a gente vive somente na mornidão espiritual aí, e mornidão é difícil. O que a Bíblia diz quando fala dos mortos? Os mortos, voltar-te-ei. Antes fosse quente ou frio, antes estivesse na minha presença ou não estivesse na minha presença, mas se vem na casa de Deus, se está buscando a presença de Deus de uma maneira superficial, está morno. E Jesus vai te convidar. Louvado seja o Senhor. A palavra
Agora, se os irmãos olham para mim e veem que sou eu que estou falando, vocês estão enganados. É Deus que está falando. Amém. É Deus. Louvado seja o Senhor. Se quiser absolver essa palavra, amém. Se não quiser, misericórdia para você. Misericórdia. Se achar que a palavra é muito dura, misericórdia. Receba de bom grado essa palavra. Receba essa palavra. Porque a palavra é de vida. Em vida, em abundância. Em abundância na presença dEle. Em abundância no servir a Ele. Em abundância de ser grato a Ele. Louvado seja Deus. Nós estamos sendo abundantes nessa noite, irmãos. Louvado seja Deus. É por isso que é uma palavra dura. Paulo, na carta que escreveu aos Gálatas, fala assim: ó, insensatos Gálatas. O que ele quis dizer naquela hora? Que aquele povo, aquela igreja que estava sendo, que era edificada, que foi edificada por ele, estava sendo insensata. Será que há alguma diferença sobre toda a igreja de hoje? Não falo somente essa igreja daqui, ó, Santana, Assembleia de Deus Belém. Muitos estão sendo insensatos. Muitos estão sendo, irmãos, como que eu vou falar? É uma palavra um pouco forte, mas relaxados. Desculpe a palavra, mas é a palavra que eu encontrei. Relaxados. Sabe por quê? Sabe por que a gente está um pouco relaxado hoje? Ou quer dizer muito? Sabe por quê? A facilidade que o mundo oferece para nós é muito. Tudo que vem fácil, vai fácil embora. Tudo que é no joelho ali, é no calo no joelho. Tudo que é na oração, tudo que é no jejum, é difícil, só que dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Dura para sempre, meu irmão. Aleluia. É por isso que Deus é maravilhoso. Porque Ele quer o melhor, Ele quer existir. Ele quer existir o máximo de nós. Agora, se a gente não pode dar um pouquinho dele, um pouquinho para Ele, como será a nossa vida? De hoje para frente. De ontem para frente. De anteontem para frente. Ontem os irmãos que estavam aqui, tomaram a ceia do Senhor. Não é verdade? Os que estão batizados, em comunhão com a igreja, tomaram a ceia do Senhor. Muito bom. Né? Mais um mês. Mas e se Deus chegar e falar dentro do teu coração: por que você tocou no meu pão? Por que você tocou naquele cálice de uva? De suco de uva? Se Deus falar isso no seu coração, como que você vai se sentir? Bem ou mal? Mal, né? Só que hoje, Deus está fazendo quase a mesma pergunta de hoje, para hoje. Como que nós estamos nos sentindo um dia após tocar a ceia do Senhor? Eu, louvado seja o Senhor, estou me sentindo bem. Por um dever de mais um mês servindo ao Senhor. Eu não posso falar por toda a igreja, mas responda para você mesmo. Como você está se sentindo hoje? Está bem ou está mal? Se estiver mal, se reconcilie com Deus hoje. Pede uma renovação, como eu contei aqui antes, junto com o pastor. Renova-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. A nossa renovação, a nossa restauração, ela tem que ser dia a dia, contínua.
Mas o mal que não quer que se faça. Está vendo por que a gente tem que pedir? Para que Deus nos renove todo dia, para que nos restaure todo dia, para que nos quebre e faça de novo, como em Jeremias 18, o vaso do oleiro. Está vendo por quê? Porque todo dia a gente está propenso a pecar. Todo dia a gente está propenso, irmãos, a falar mal do irmão. Todo dia a gente está propenso a fazer um chico do irmão, da irmã. Todo dia a gente está propenso a pecar. E hoje, de uma vez por todas, Deus quer falar ainda mais. Se peque, peça perdão. Louvado seja Deus. Se fale mal, peça perdão. Se faça um chico, pare de fazer e peça perdão. Louvado seja Deus. Se faça oração contrária, oração contrária? Tem isso na igreja, pastor? Tem oração contrária. Se os irmãos não sabem, se os irmãos por dentro aí falam, mas tem isso? Tem. Sabe por que tem? Nós somos carne. E o inimigo pega uma brecha que a gente dá e entra e fala: ah, mas aquele irmão lá, ele não devia estar falando isso. Aquela irmã lá, ela veio com uma roupa, eu queria ter uma roupa igual. Sabe, irmãos, essas brechas. Aí você começa, inconscientemente, está querendo mal para o seu irmão. Aí, inconscientemente, você, na hora que você for orar, entre aspas, você vai falar: Deus, eu quero aquilo, eu quero aquela roupa igual lá. Isso é contrário. O que Deus te deu, é para você. O que é para o seu irmão, é para ele. A inveja é má. A contenda é má. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. É por isso que eu amo meu Deus. Por isso que eu amo Ele. Ele fala. Agora chegou a hora, do bálsamo, né? Porque quando a gente fere, não foi um ferimento ruim. Amém? Não foi um ferimento ruim, amém, irmãos? O ferimento que eu falo aqui é as palavras duras. Não foi. Foi para a nossa edificação. Agora chegou a hora do bálsamo. A hora que Deus pega o azeite e vem curar esses ferimentos. Deus tem notícia boa também. Claro, desde o começo notícia boa. Mas agora tem outras notícias. Deus, louvado seja o Senhor, Ele fala para nós essa noite que Deus vai te restaurar. Que Deus vai te renovar. Mas quem está disposto a isso? Eu estou disposto. Eu estou disposto a ser renovado, a ser restaurado por Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus ainda fala mais, irmãos, que a nossa vida, aleluia, ela vai ser impactada de uma forma tão maravilhosa nessa noite ainda, como já está sendo, que há crentes aqui dentro, há irmãos e irmãs aqui dentro, que vai lembrar desse culto de hoje para o resto das vidas. Para o resto das vidas, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Sabe quando Deus pega você assim, e te dá um chacoalha a poeira assim, tira tudo as impurezas e fala: agora tá bom, agora eu posso usar, agora tá bom, agora eu posso renovar ele, agora tá bom, agora eu posso restaurar ele em nome de Jesus. Aleluia,
agora eu posso usar ele no dom de variedade de línguas, agora eu posso usar ele no dom de, aleluia, de discernimento de espíritos, aleluia. Deus vai fazer isso com pessoas aqui. Eu creio, quem mais crê comigo? Amém? Louvado seja o Senhor. Se o culto, meus irmãos, se o culto está assim, calma, tranquilo, é porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Porque esses corações aí, ó, que ontem estavam endurecidos, hoje, eu acredito em nome de Jesus Cristo, vai se amolecer. Vai virar coração de carne. Vai virar coração receptivo à palavra de Deus, ao toque de Deus. Você vai ficar receptivo ao toque de Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. E o toque de Deus não são para alguns, não. São para aqueles que Ele olha do alto céu e vê sinceridade de coração. Sabe quando a gente é sincero com uma pessoa, a gente não tem como chegar e mentir, mas se falar a verdade, vai doer um pouquinho, mas vai falar a verdade. Isso é sinceridade. Muitas vezes, irmãos, eu na minha época, antes da conversão, eu sempre fui um cara sincero. Sempre fui. Está certo, né, que, igual o irmão já sabe, né, era enganador, enganava muitas pessoas aí, principalmente a parte da língua. Mas eu sempre era sincero com os meus sentimentos. Sempre sincero. Quando eu estava começando a namorar uma menina lá no mundão, aí eu já começava a gostar mais dela, eu chegava e falava, ó, vamos parar por aqui, já não dá mais. Sinceridade nisso. Não continua. Isso era assim, mas ainda continua assim. Mas hoje, como um novo homem, convertido. E nós, irmãos, Deus ama, mas ama de monte mesmo, de montão, a nossa sinceridade para com Ele. Sabe quando você chega e fala assim, Senhor, eu estou fraco nessa parte da minha vida. Me ampara. Um exemplo. Senhor, eu estou fraco, sabe por quê? Eu estou, nas minhas finanças, eu não estou conseguindo controlar. Um exemplo. Não estou conseguindo. Aí, você vai ser sincero com Deus. Deus ele vai começar a trabalhar na sua mente. Você vai começar a não olhar para outras coisas, para não gastar aquele dinheiro. Você vai começar a segurar um pouquinho mais. Por quê? Por que esse efeito? Porque teve uma ação da minha parte. Chegar e falar, Senhor, me ajude nessa área. Agora, quantos aqui hoje querem ser ajudados por Deus, querem ser sinceros com Deus, para que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos faça, irmãos, novas criaturas? Sinceridade. Se eu e você formos sinceros hoje com Deus mesmo, de coração, mas eu falo de coração, é coração mesmo. Ser sincero, Deus, me ajude na minha fraqueza, me ajude a caminhar. A caminhada é difícil, eu não consigo te aceitar, eu não consigo viver uma vida santa e consagrada a Ti. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não consigo. Seja sincero com Deus, que Ele vai olhar para dentro de você e ver com sinceridade, vai te tocar. Repita, Ele vai te tocar. Louvado seja Deus.
Mas basta um passo da gente, irmãos. A gente tem que dar o primeiro passo. Não adianta você vir à casa de Deus, receber uma palavra de Deus, sentir que Deus está falando com você, e não ser sincero com Ele. E abrir o teu coração com Ele, para Ele. Não adianta. Aí você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Ou até pior. Ou até pior. Por que pior? Porque você veio com a expectativa de ouvir Deus. Vou explicar. Você veio com a expectativa de ouvir Deus. De render pelo menos um glória a Deus. Pelo menos um aleluia a Deus. Você fez isso. Só que na hora que Deus fala de você, fala para você, tem que fazer isso, você não faz, você vai sair pior. Você vai sair pior. Mas saia melhor hoje. Saia melhor. Saia querendo o ajuda de Deus na sua vida. Saia querendo o toque de Deus na sua vida. Saia querendo a renovação, a restauração da sua vida. Saia querendo isso. Porque eu tenho certeza que Deus não resiste no coração quebrantado. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que Ele não resiste. Agora, se você quebrantar esse coração aí, meu irmão, minha irmã, Ele vai falar assim, não, esse coração está muito quebrantado, não. Aí ele vem ao teu encontro. Aí você cumpre o que foi falado pelo pastor Aparecido. As bênçãos vão atrás de você. Não você vai precisar de ir atrás delas. As bênçãos vão atrás de você. Louvado seja Deus. Mas Deus só está esperando você falar. Deus só está esperando você agir. Somente um ato. Somente um gesto. Somente um coração aberto e quebrantado. Deus está esperando nessa noite. Da sua parte, para Ele te abençoar. Você está necessitando de uma bênção? Eu estou precisando. Quem mais está precisando de uma bênção? Todos nós, irmãos. Então, vamos unir nossas forças hoje. Tem uma força. Imagina 45, 50, 60, não sei quanto tempo. Imagina 50, 60. A força, o quebrantamento que Deus vai proporcionar para nossas vidas hoje. Imagine só. Agora, se você recusar, quem vai perder? Você. Quem não vai ser tocado? Você. Quem não vai ser quebrantado? Você. Aí sabe lá se Deus vai dar outra oportunidade. Sabe lá se Deus vai falar: filho, vai buscar uma igreja agora. Já pensou? Já pensou? Se for hoje o último culto nosso aqui na terra? Aleluia. Ontem foi cantado aqui, irmão. Ontem foi cantado pelas irmãs. Não foi? Ontem foi cantado. Mas sabe lá se não é hoje? E a oportunidade que Deus está te dando hoje, vai perder? Ou vai agarrar com as duas mãos? A oportunidade de aproximação dele. A oportunidade. Ela vem. Só que não vem todos os dias, não. Hoje Deus está te dando, está nos dando uma oportunidade. Louvado seja o Senhor. Para os jovens, Deus está dando uma oportunidade para vocês. Tocar nele. Agarrar ele com as duas mãos, uma oração. As irmãs do círculo de oração.
Deus está dando oportunidade para vocês, a todos os irmãos. Deus está dando oportunidade para vocês. Aleluia. Deus está dando oportunidade para todos os obreiros nessa noite, para que a gente nos aproxime mais dele, para que ele venha fazer maiores e mais maravilhas nas nossas vidas. Deus está dando oportunidade para toda a igreja, seja mais criança até o mais idoso aqui. Louvado seja Deus. Agarre essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de se reconciliar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo nessa noite, não percam essa oportunidade. Deus está mandando falar nessa noite. Não perca essa oportunidade de se reconciliar com Deus. Não perca. Não perca essa oportunidade, irmãos, do círculo de oração. Aleluia. De tocar em Jesus. Através dos louvores de vocês, através da oração de vocês. Não perca essa oportunidade. Jovens. Aleluia. Isso foi lido ontem também. Aleluia. O jovem está te parando. Isaías 41. Mas os jovens têm a força, o vigor, a destreza. E está fazendo a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. E toda a igreja, unida em um só propósito, que é servir ao Senhor, são fortes também. São muito fortes. Dentro de casa, os varões, vocês têm, nós temos a oportunidade todo dia de estar iniciando na casa, né? Está trazendo sustento, aqueles que só os homens estão trabalhando, está trazendo sustento para dentro de casa. Nós temos. As irmãs têm a destreza também, a gente está organizando toda a casa maravilhosamente. Os filhos têm a destreza da obediência aos pais. Louvado seja Deus. E nós somos o que de Deus? Filhos, servos, obedientes, tementes. Louvado seja Deus. Não pode ser o contrário. Não pode ser falta sem temor. Não pode ser desobediente. Não pode ser mal falador. Não pode. Irmãos, eu não sei por que Deus está mandando falar isso, irmãos. Bom, eu sei. Porque tem gente que precisa de Deus. Meu Deus. Atrás de uma bênção de Deus, quantas as bênçãos que Deus vai derramar antes? Bênçãos provações. Estava pensando aqui, antes de estar começando a palavra de Deus, que as provas, quando Deus começa a provar a gente mesmo, isso só abriu um parênteses. Quando Deus começa a provar a gente mesmo, mas provar mesmo, sabe? Fechar a porta daqui, fechar a porta dali. Quando Ele começa a fazer isso, irmãos, percebe, os irmãos, que a bênção logo vem. Logo vem. E eu, particularmente, estou sendo provado por Deus. Minha esposa, estamos sendo provados por Deus. E eu creio que a minha bênção da minha esposa já está chegando. E se você está na mesma situação, a sua também está chegando. Eu estou profetizando de olhos abertos aqui, ó, falando para vocês, olhando no rosto de cada um, que a sua bênção está chegando. A sua bênção está chegando, irmão Cidinho. A bênção está chegando. Em nome de Jesus. A minha está chegando.
Então, meus irmãos, vamos nos gloriar. Vamos receber o que vem de Deus com alegria. Vamos receber as correções de Deus com alegria. Vamos receber os puxões de orelha de Deus com alegria. Porque a gente sabe que Deus corrige a quem ama. Ele nos ama. Eu, às vezes, me lembro do que eu vou falar agora. Agora eu me lembrei. A última posição de Jesus Cristo, antes de ser morto, ali na cruz, qual que era? De braços abertos. E hoje, Ele também está de braços abertos para você e para mim, meus irmãos. Para te agarrar assim, ó. Para te abençoar de uma maneira muito maravilhosa, que você não entende ainda hoje. Mas você vai ver amanhã, depois da manhã, quarta-feira, quinta-feira. Você vai ver as bênçãos que Deus vai estar derramando na sua vida. Na nossa vida, na vida dessa igreja, onde o pastor Amador falou aqui, que quando a gente recebe uma promessa de Deus, e ela se concretiza, a promessa, ele falando sobre um novo tempo, maior, mais amplo, vai ser ali. Quando Deus promete e cumpre, as bênçãos é sacudida, recalcada e transbordante. E Deus está te prometendo para mim e para você nessa noite. Ele vai te dar a bênção transbordante, sacudida e recalcada. Ele vai te dar. Mas não se esqueça nunca do que eu falei anteriormente. Sabe o coração ali? Como tem que estar? Quebrantado. Vamos abrir nosso coração nessa noite? Amém? Para receber essa bênção sacudida, recalcada e transbordante? Vamos? Fique de pé da igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Senhor. Mas Raquel, tem como cantar aquele hino do Consolador, do Damasco? Tem? Por favor, me ajude. Esse hino, irmãos, é o hino que chama Consolador. Toda a igreja conhece. Toda a igreja vai cantar esse hino. Sabe como? Sabe como você vai cantar esse hino essa noite? Você vai cantar ele com fé. Você vai cantar ele, tipo assim, eu já estou agradecendo pela bênção que eu vou receber. É desse jeito que você vai cantar esse hino. Desse jeito. Louvado seja Deus. Os que sentiu de Deus, que você, melhor dizendo, precisa se reconciliar. Você prestou atenção na palavra, aí você olhou para dentro de você e falou assim para Deus: Deus, eu recebi essa palavra e eu preciso me reconciliar com o Senhor. Só esse. Eu quero que venha até aqui. Só esse. Que precisa se reconciliar. Só esse. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha que Deus trabalha. Está faltando você, meu irmão. Glória a Deus. Está faltando você. Só você, tá bom? Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Sabe esse passo que vocês deram aqui essa noite?
Sabe, esse passo, você saiu do seu lugar, veio aqui, falando para Deus, primeiramente, depois para a igreja, que precisa se reconciliar. Isso está amontoando brasas na sua cabeça. Isso, o Espírito Santo de Deus está vendo a sinceridade do coração de cada um, está vendo e está começando já a abençoar. A partir de agora, neste momento, está começando já a entregar a bênção que todos precisam. Aleluia, aleluia. Oh Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, meu Pai. Oh Deus de maravilhas, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Deus de poder e graça nós somos, soberano e eterno. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Pai querido, Deus eterno. A tua palavra, Senhor Deus, nos engana, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, foi falada, Senhor Deus, não foi morada, Senhor Deus. Queremos que nós, Pai querido, a tua filha, Senhor Deus, a vida, Pai querido, da tua céu, nessa noite, venha ser sacramentada, venha ser mudada, venha ser restaurada, venha ser renovada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu possa sentir o teu toque,
7